Imagine você vivendo relacionamentos saudáveis com maior aceitação entre vocês, sem brigas por esquecimento, comunicação ruim ou falta de organização. Você pode aprender tudo isso no Clube TDAH em Ação, a caixa de ferramentas para o TDAH. Confere no primeiro link da descrição. Uma definição sua do que seria o TDAH. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Isso significa que é um transtorno que se inicia na infância, mas metade dos casos ali vão acabar se prolongando para a vida adulta. É um transtorno que cursa com sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, é aquela criança que durante ali a fase de aprendizado, e eu falo na fase escolar, Yuri, porque é muito difícil aos 3 anos a gente entender o que é um comportamento de uma criança de 3 anos, normal para a idade, e o que é um comportamento de uma criança com TDAH aos 3 anos. Mas na fase escolar a gente já consegue entender que aquela criança que comete muito erro por falta de atenção, pula tarefa, pula folha, não vê verso da prova, esquece coisa o tempo todo, não finaliza. Até brincadeira, começa a brincar com uma coisa, já vai para outra coisa. Então, é uma criança que não finaliza o que ela começa. É uma criança que parece não escutar quando é chamada. Então, às vezes, os pais fazem até testes auditivos para ver se essa criança tem problema auditivo. Começa a botar óculos, né? Ele não tá copiando porque eu não enxergo. Não tá, e, às vezes, a criança ela não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo mesmo, né? De olhar para o quadro, olhar para o professor escrevendo e copiar. Né? Ela tem essa dificuldade de alternar a atenção e prestar atenção no que ela está fazendo. Então, desde a fase escolar, a criança já vai ter comprometimentos na desatenção. Né? E na questão da impulsividade, da hiperatividade, é muito mais fácil perceber. Fala, a criança hiperativa, ela tem o diagnóstico mais rápido, porque ela dá mais trabalho. Então, é aquela criança que não para, corre o tempo todo, né? Às vezes é uma criança mais que os adultos veem como se fosse uma criança desastrada, né? Ela vai servir um suco, quebra o copo. Ela vira tipo um meme na família, né? Ela vira um meme na família. Uma criança que interrompe muito, não espera o outro terminar de falar para ela falar, ela não consegue esperar. Ela não consegue brincar de maneira calma. Você vê que é uma criança afobada. Então, o TDAH na infância, ele se apresenta com essas características. E a gente sabe que os meninos tendem a ser mais hiperativos e impulsivos, e as meninas tendem a ser mais desatentas, isso a gente falando assim, de uma maneira assim, o que a gente mais vê epidemiologicamente falando. Sim. Né? E é por isso que os meninos têm mais diagnósticos, né? Porque os meninos, por darem mais trabalho, por serem mais hiperativos, eles acabam tendo mais diagnóstico. Chama a atenção dos outros e acaba tendo mais diagnóstico. Né? Chama porque vira, às vezes, uma criança para a família que a criança fica como se ela fosse inconveniente. Porque é difícil levar na casa da avó, porque a criança vai lá e vai quebrar coisa da avó. Fica bravo porque a criança não para, tem dificuldade de dormir. Pode ter também, de repente, consequências sociais para essa criança. Muito. Né? Às vezes a criança sofre bullying ou ela é deixada de lado na escola, aquela criança que não é escolhida para fazer trabalho, aquela criança que sobra, porque ela sempre esquece. Então, é para juntar o trabalho. Um leva a cartolina, outro leva a canetinha. O paciente esquece de levar. Às vezes não avisou a mãe que tinha que comprar. Ou lembra no dia anterior, não dá tempo. Na noite do dia anterior. É para quando, meu filho, essa cartolina? 11 da noite. É para amanhã cedo. É para amanhã cedo a cartolina. E não tem nenhuma papelaria aberta às 6 horas da manhã, né? Então, assim, é uma criança que ela já começa a vida acadêmica com muito sofrimento, mas nem sempre ela tem dificuldade de aprendizado. Sim. Às vezes é uma criança que vai bem na escola. Você ir bem na escola ou não é um fator que exclui o TDAH, certo? Não, e isso é complicadíssimo, Yuri, porque eu já recebi, inclusive pacientes assim, né, médicos, profissionais de saúde, falando assim, olha, eu fui no médico e ele falou que eu não tenho TDAH porque eu sou formado, né? Eu sou médico. Imagina, eu tenho uma jornalista, ela inclusive da Globo News, ela falou assim, olha onde que eu trabalho. Ah, então você não tem. O psiquiatra dela falou isso pra ela. Você trabalha em uma das maiores emissoras do país, como que você tem TDAH? Não tem nada a ver com rendimento. Não tem nenhum critério diagnóstico do DSM que fale assim, o TDAH causa prejuízo acadêmico ao ponto da pessoa não conseguir se desenvolver. Não tem esse critério. Mas está no imaginário das pessoas que o TDAH é desatento, não consegue ler direito, não vai conseguir aprender, então vai ter dificuldade acadêmica. É muito comum. Mas não é uma regra.
E as pessoas deixam de fazer diagnósticos por conta dessa regra que está no imaginário. E o adulto, quando ele acaba perpetuando aí com esse quadro clínico, e muitas vezes o adulto que não foi diagnosticado na infância, eu acho ainda pior, assim, Yuri, porque esse adulto ele chega sem o diagnóstico ainda, né? Então ele já tem todos os estigmas da criança que deu trabalho, ou da criança que era lerda, da criança que era burra, que era desatenta, que era pior que o irmão mais velho, que mudou de faculdade N vezes. Ou que não vai ser nada na vida. Que não vai ser nada na vida. Uhum. Então, começa direito para, começou ADM para, começa contabilidade para, e depois no final vai trabalhar com marketing digital. Faz 3 coisas diferentes e no final trabalha com outra coisa. E sente que não se identifica. Então, essa pessoa ela se sente estranha o tempo todo. Ju, o que você diria para um TDAH adulto, que você diagnosticou, seja na infância ou na fase adulta, e que ele já tentou as 3 faculdades, os 5 tipos de emprego e ainda não se encontrou? O que você acha? O que separa essa pessoa que está um pouquinho perdida daquela pessoa que é um TDAH de sucesso que está na Globo News, por exemplo, que você citou? Uhum. Eu acho que a primeira coisa, assim, o primeiro passo para uma pessoa que acabou de descobrir que tem TDAH, ela entender o que é o TDAH. Para ela entender o que é do transtorno, o que é dela, o que precisa ser tratado, se é com medicação, se é com psicoterapia, e o que precisa ser trabalhado em relação às crenças que ela tem sobre ela. Porque tem muitas pessoas que, por conta dela acumular ali um histórico de fracasso, né? Eu já tive 7 casamentos, nenhum deu certo, não é o 8º que vai dar certo. Então a pessoa ela já entra... Já internaliza. Ela já internaliza que aquilo vai dar errado, né? Ela fica com a profecia já, né? Ou ela vai... Eu já percebi isso em alguns casos, as pessoas que vão para... Eu fazia mentoria em adultos, que eu trocava uma ideia e tudo. E ele falava assim, o cara já chegava na entrevista de emprego, parece que fazendo de tudo para que desse errado. É como se fosse assim, ele já foi tão rejeitado em entrevistas de emprego, que na 11ª que ele vai, ele já... então, eu tenho TDAH. Então, eu não gosto disso aqui. O cara já chega na voadora, parece que querendo que dê errado, entendeu? Uhum. Será que isso tem alguma coisa a ver, assim? A pessoa tá tão perdida, ou ela tá tão... que ela começa a se sabotar para reforçar a crença? Eu acho que essa sabotagem justamente como um reforçador de crença, né? Se nada deu certo até agora, não é possível que agora vai dar, né? Uhum. Então, acho que a primeira coisa é a pessoa entender o diagnóstico, entender o que ela tem, para ela parar de achar que ela é daquele jeito e que não tem o que fazer. Pra tirar, colocar, mas eu sempre fui lerda mesmo. Eu sempre fui desastrada. Eu sou a mais burra da minha turma desde quando era criança. Porque aí nisso parece que a pessoa não tem nada que ela possa fazer para melhorar. Parece que a pessoa entra com essa cabeça. E aí, depois dessa psicoeducação, tratamento, medicação, terapia, atividade física, mudança do estilo de vida, e ela entender o que de fato veio do transtorno e o que é dela, justamente com o tratamento. Com o tratamento, a gente fala assim, Yuri, eu te passei o Venvanse, o que melhorou? Olha, Ju, eu vi que eu tô conseguindo ler por mais tempo. Beleza. E aquelas discussões que você tinha com a sua sócia? Como que ficou a discussão? Então, aí depende, porque parece que meu limiar para frustração ainda é muito baixo. Ela esquece de mandar um e-mail para mim, eu já estouro com ela. Mas será que isso era esperado que o Venvanse fosse fazer efeito? Ou será que a gente precisa trabalhar o seu limiar de frustração? Olha só. Porque a gente vai ser frustrado. Sim, isso é impossível. É impossível. E a gente tem que ter a regulação emocional pra gente conseguir resolver as coisas quando acontecem os imprevistos, né? Yuri, atrasou meu voo aqui, eu vou ter que ir pra São Paulo. De boa, Ju, se atrasar a gente grava mais tarde. Porque senão a gente deixa uma manhã, um negocinho que acontece de manhã, acaba com o seu dia inteirinho. E você fica profetizando ali só coisas ruins. Não vai dar tempo, vai atrasar. E agora? Aí já chega de mau humor. Então, uma coisa pequena desregula a pessoa inteirinha. E a regulação emocional não vem com a medicação. Mas a medicação é necessária para a pessoa ter condição de se regular.